Ele nunca contou essa história para estranhos. Durante muito tempo, evitou até mesmo falar sobre o assunto com pessoas próximas, porque sempre que começava a lembrar dos detalhes, a sensação voltava inteira, como se ainda estivesse naquela estrada, naquele fim de tarde em que uma decisão aparentemente simples mudou a forma como ele passou a enxergar o mundo. Não era medo comum daqueles que passam com o tempo. Era algo mais profundo, mais silencioso, como a certeza de que existem coisas acontecendo à margem daquilo que todo mundo chama de normal, e que às vezes basta estar no lugar errado, na hora errada, para perceber isso. O trajeto era comum, uma estrada estadual pouco movimentada, ligando duas cidades pequenas do interior, cercada por áreas de mata, pastos antigos e propriedades que pareciam existir ali havia décadas. Não era uma estrada perigosa, nem conhecida por acidentes e muito menos por crimes. Justamente por isso, ninguém nunca suspeitou de nada estranho naquele trecho específico. Era o tipo de lugar que as pessoas atravessam sem prestar atenção, focadas apenas em chegar logo em casa. Naquele dia, ele havia saído do trabalho um pouco mais tarde do que o normal. O sol já estava baixo, projetando sombras longas sobre o asfalto, e o trânsito era praticamente inexistente. O rádio tocava baixo, mais como ruído de fundo do que como companhia real. Tudo indicava que seria apenas mais uma viagem sem história para contar. Foi então que ele viu alguém parado no acostamento. À primeira vista, parecia apenas uma mulher aguardando ajuda. Nada chamava a atenção de imediato. Roupas simples, uma bolsa pequena junto ao corpo, postura rígida, como quem não quer chamar a atenção demais. Ele diminuiu a velocidade por instinto, mas não parou de imediato. Em cidades pequenas, todo mundo cresce ouvindo que não se deve parar para estranhos na estrada, principalmente quando se está sozinho. Ainda assim, algo naquela cena incomodava. Não havia carro quebrado por perto, nenhum sinal de pane, nenhum farol ligado, nenhum triângulo de emergência. Ela simplesmente estava ali, parada, olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguém específico passar. Quando os olhos dela encontraram os dele através do para-brisa, ele sentiu um desconforto imediato. Não era um olhar agressivo, nem desesperado. Era um olhar de alívio, como se aquela passagem tivesse sido esperada. Aquilo foi o suficiente para fazê-lo parar alguns metros à frente. Ele abriu o vidro apenas o suficiente para perguntar se ela precisava de ajuda. A resposta veio baixa, contida, quase ensaiada. Ela disse que precisava chegar até a próxima cidade e que estava com problemas no caminho. Não explicou quais. Apenas isso. Ele hesitou. Pensou em seguir viagem. Pensou em ligar para a polícia ou para o socorro rodoviário. Mas algo no jeito dela, na forma como segurava a bolsa com força excessiva, fez com que ele acabasse destravando a porta. Ela entrou rápido, fechando a porta como quem foge de algo invisível. Assim que o carro voltou a se mover, o silêncio se tornou pesado. Não era um silêncio confortável. Era o tipo de silêncio que ocupa espaço, que pressiona o peito. Ele tentou quebrar o clima perguntando o nome dela. Ela respondeu apenas com o primeiro nome e não acrescentou mais nada. Quando ele perguntou de onde ela vinha, ela desviou o olhar para a janela e disse que não podia falar sobre isso. A estrada seguia vazia. O céu escurecia rápido demais. Ele percebeu então que algo estava errado, mas ainda não sabia exatamente o que. Depois de alguns minutos em silêncio, ele comentou:
quase como quem fala consigo mesmo, que não tinha visto nenhum carro quebrado no caminho. Disse que tinha prestado atenção, mas não havia sinal de problema algum. Assim que terminou a frase, percebeu a mudança imediata no comportamento dela. O corpo ficou rígido, a respiração acelerou, as mãos apertaram ainda mais a bolsa. Ela demorou alguns segundos para responder. Quando falou, pediu que ele não parasse o carro por motivo nenhum. Disse isso de forma direta, sem emoção aparente, como se estivesse repetindo algo que já havia sido dito antes, muitas vezes. Aquilo causou um arrepio imediato. Ele perguntou o motivo, tentando manter a voz firme, mas a resposta não veio de imediato. Ela começou a falar aos poucos, escolhendo as palavras com cuidado excessivo. Disse que vinha de um lugar que não aparecia em mapas comuns, um conjunto de propriedades antigas, isoladas, onde poucas famílias viviam há gerações. Um lugar onde as pessoas não tinham documentos próprios, onde não se usavam sobrenomes e onde ninguém simplesmente decidia ir embora sem autorização. Ela contou que havia nascido ali, crescido ali, e que até pouco tempo acreditava que aquele modo de vida era normal. Disse que nunca tinha frequentado escolas fora da comunidade, nunca ido a hospitais de cidade grande, nunca votado, nunca tido registro formal de nada. Tudo funcionava à margem, como se o lugar existisse em um intervalo esquecido entre as regras do mundo. O que a fez fugir, segundo ela, foi perceber que aquele isolamento não era apenas tradição. Era controle. Pessoas que tentavam sair eram trazidas de volta. Algumas voltavam diferentes, caladas demais, obedientes demais. Outras simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. Ela disse que tinha visto algo naquela semana que não conseguiu ignorar. Algo que deixou claro que, se continuasse ali, não teria escolha sobre o próprio futuro. Não entrou em detalhes. Apenas repetiu que precisava sair antes de escurecer completamente. Enquanto ela falava, os últimos resquícios de luz do dia desapareceram. A estrada ficou mais estreita, cercada por vegetação densa dos dois lados. Foi então que os faróis iluminaram algo à frente, parado no meio da pista. Um carro atravessado, bloqueando parcialmente o caminho, sem ninguém visível dentro. Ele freou com força. O coração disparou. Antes que pudesse reagir, ela começou a chorar, pedindo que ele desse ré, dizendo que aquilo fazia parte, que sempre era assim quando alguém tentava sair. Como se aquilo fosse um procedimento já conhecido. Quando ele tentou manobrar, outro veículo surgiu atrás, fechando a estrada. 2 carros, nenhuma explicação, nenhuma placa, nenhum pedido formal, apenas o bloqueio. As portas dos veículos se abriram. Homens desceram lentamente, vestindo roupas comuns, sem nada que chamasse atenção, mas com uma postura que deixava claro que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles caminharam em direção ao carro, sem pressa, como quem já tem certeza do desfecho. Ela começou a implorar. Disse que eles não tinham mais poder sobre ela. Disse que já era tarde demais. Um dos homens se aproximou do vidro do motorista, bateu de leve e pediu, com educação excessiva, que ele saísse do carro. Disse que a mulher estava confusa e que eles iriam levá-la de volta para casa. Naquele momento, ele entendeu que aquilo não era um pedido. Era uma ordem disfarçada. O silêncio dentro do carro naquele instante era absoluto, mas não era um silêncio vazio. Era carregado, pesado, como se cada segundo que passava aumentasse a pressão sobre os dois.
O homem parado do lado de fora continuava esperando, a mão apoiada levemente na lataria, sem demonstrar pressa ou nervosismo. Aquela calma era o que mais assustava, porque deixava claro que ele acreditava ter controle total da situação. O motorista sentiu o corpo inteiro entrar em estado de alerta. Não era coragem, nem heroísmo. Era instinto puro. Algo dentro dele dizia que, se obedecesse, não apenas aquela mulher seria levada de volta, mas ele também cruzaria uma linha da qual talvez nunca retornasse. Ele não sabia explicar exatamente por quê, mas a certeza era tão forte quanto o medo. Sem dizer nada, ele engatou a marcha a ré com força e girou o volante bruscamente, jogando o carro para o acostamento. A vegetação raspou na lateral, galhos estalaram contra a lataria e por um momento ele achou que iria perder o controle. Ouviu gritos vindos dos homens, ouviu passos correndo, sentiu algo bater na traseira do carro, mas não parou. A estrada não ajudava. Era estreita, irregular, e qualquer erro poderia significar sair da pista. Ainda assim, ele acelerou o máximo que pôde. O motor reclamava, mas respondia. No retrovisor, por alguns segundos, ele viu os faróis dos outros veículos tentando acompanhar, mas logo começaram a ficar para trás. A mulher chorava em silêncio, com o corpo curvado para frente, como se estivesse tentando desaparecer dentro do próprio banco. Ela repetia, quase como um mantra, que eles não podiam deixá-la sair, que aquilo nunca tinha acontecido antes, que ninguém tinha ajudado alguém a ir tão longe. Depois de longos minutos dirigindo sem saber exatamente para onde, as luzes da cidade começaram a surgir ao longe. Nunca uma iluminação urbana pareceu tão reconfortante. Ele diminuiu a velocidade apenas quando já estava em ruas movimentadas, com casas, comércios e pessoas circulando. Ela pediu para descer ali mesmo, perto de uma delegacia. Não queria entrar, não queria registrar nada. Disse apenas que precisava desaparecer. Ele tentou insistir, perguntou o que faria depois, para onde iria, mas ela apenas agradeceu repetidas vezes, abriu a porta e saiu, misturando-se rapidamente com o movimento da cidade, como se soubesse exatamente como não ser notada. Ele ficou alguns minutos parado, tentando processar tudo. O coração ainda batia acelerado, as mãos tremiam. Quando finalmente conseguiu dirigir até sua casa, não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia os rostos dos homens, a calma artificial, o bloqueio na estrada, a sensação de que aquilo tudo não era improvisado, mas parte de algo muito maior. Nos dias seguintes, ele tentou agir racionalmente, procurou mapas antigos da região, buscou informações sobre comunidades isoladas, conversou com moradores mais velhos, gente que vivia ali há décadas. A maioria fingia não entender do que ele falava. Outros desviavam o assunto rapidamente, como se mencionar aquilo fosse perigoso demais. Apenas um homem, já idoso, ouviu tudo em silêncio e, no final, disse algo que nunca mais saiu da cabeça dele. Disse que existiam lugares que sobreviviam justamente porque ninguém queria saber demais. Lugares que não apareciam em registros porque era mais conveniente para todo mundo fingir que não existiam. Com o passar do tempo, a vida voltou ao normal, pelo menos na aparência. Ele continuou trabalhando, seguindo sua rotina, conversando com amigos e familiares como sempre havia feito. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. A estrada nunca mais foi apenas uma estrada. Cada viagem passou a carregar uma atenção constante, um estado de alerta que antes não existia.
Ele nunca mais parou para estranhos. Nunca mais diminuiu a velocidade ao ver alguém no acostamento. Não por falta de empatia, mas por saber que existem situações que não são o que parecem. Situações em que ajudar pode significar se envolver em algo muito maior do que se imagina. De tempos em tempos, ele ainda passa perto daquele trecho, sempre durante o dia, sempre sem reduzir a velocidade, e mesmo assim, diz sentir um desconforto difícil de explicar, como se estivesse sendo observado, como se aquele lugar reconhecesse quem já tinha cruzado seu caminho uma vez. Ele nunca mais viu a mulher, nunca soube o que aconteceu com ela depois daquela noite. Não sabe se conseguiu se manter longe daquele lugar, se foi encontrada ou se conseguiu uma vida diferente. Essa incerteza é, segundo ele, a parte mais difícil de carregar. O que ele sabe é que desde então passou a prestar atenção em histórias que antes ignorava. Relatos de comunidades isoladas, de pessoas sem documentos, de lugares que funcionam à margem do sistema, como se estivessem congelados no tempo. Histórias que raramente chegam aos jornais, mas que continuam circulando em conversas baixas, em avisos indiretos, em olhares que se desviam. Talvez aquela história não seja única. Talvez existam outros lugares assim, espalhados pelo país, sobrevivendo justamente porque ninguém quer olhar de perto. Lugares onde a normalidade é apenas uma fachada e onde quem tenta sair precisa de ajuda externa para conseguir romper o ciclo. Ele guarda essa lembrança como um alerta, não como uma prova, não como uma denúncia formal, mas como a certeza de que nem tudo que existe precisa ser oficialmente reconhecido para ser real. Algumas coisas existem no silêncio, na repetição de padrões, no medo compartilhado de quem sabe demais. Se essa história deixou mais perguntas do que respostas, talvez seja porque ela não foi feita para ser encerrada. Algumas narrativas não pedem conclusão, pedem atenção, pedem memória. E se você já ouviu algo parecido, se conhece histórias de lugares que parecem não existir oficialmente, mas que todo mundo da região evita comentar, escreva nos comentários. Porque muitas vezes o que mantém esses mistérios vivos não é o segredo em si, mas o fato de que alguém ainda se lembra. Aqui, a gente conta o que o povo conta.